Todos os senhores representantes dos sindicatos da Polícia de Segurança Pública, cumprimentar todos os meus colegas deputados e dizer que para nós esta audição é extremamente importante e por isso fomos um dos partidos que a requereu. Encaramos esta intenção do Governo de proceder a uma alteração legislativa em relação à Lei da Liberdade Sindical com alguma preocupação, mas também com uma grande dose de responsabilidade. E essa responsabilidade não tenhamos quaisquer ilusões, e acho que isso deve ser dito aqui de uma forma desassombrada, também advém do facto de que esta lei é uma lei que exige uma maioria de 2/3, o que significa que o voto do PSD será o voto do sine qua non em relação à eventual aprovação ou não aprovação desta legislação. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD já reuniu com os vários sindicatos da Polícia de Segurança Pública, ouvimos as suas opiniões, antes mesmo do debate da Generalidade. Não houve qualquer negociação prévia entre o Governo e o Grupo Parlamentar do PSD em relação a esta lei, a quando da sua apresentação e do seu debate da Generalidade. Nós conhecemos a lei exatamente no mesmo momento em que ela foi, enfim, dada a público através dos órgãos de comunicação social, em princípio com as alterações mais relevantes, e depois quando o Governo, antes do debate da Generalidade, apresentou a lei na Assembleia da República. As dúvidas que tínhamos são dúvidas que se mantêm. Tivemos alguns contactos com o Governo e mantemos para tentar perceber se, de facto, depois daquilo que aconteceu no debate da Generalidade, e eu gostaria de relembrar os senhores representantes dos sindicatos da PSP, que no debate da Generalidade a senhora Ministra da Administração Interna, além de ter feito, enfim, um meia-culpa, algo mitigado, mas fê-lo em relação a algumas disposições desta lei, designadamente o artigo 3º, aquilo que ficou conhecido na gíria como a Lei da Rolha, houve uma intenção proclamada de tentar não apenas retirar alguma carga mais negativa deste artigo 3º, desta Lei da Rolha, mas também de proceder a algumas alterações sobre esta matéria. Até agora não temos nenhuma informação oficial ou oficiosa de que isso tenha acontecido. E, portanto, estamos neste momento em pleno debate de especialidade na Assembleia da República, exatamente no mesmo ponto em que nos encontrávamos quando o debate se iniciou. Temos uma lei, temos umas declarações da senhora Ministra dizendo que a lei contém erros e que, inclusivamente, eu estou a citar de memória, e se não for totalmente correto, apresento adiantadamente as minhas desculpas. Mas eu penso que a senhora Ministra chegou a dizer que provavelmente não escreveria o artigo 3º exatamente do modo como ele apareceu escrito. Mas é esta a redação que temos e não temos outra alternativa, e esta para já, e portanto é esta que nós temos que discutir neste debate da especialidade. As grandes intenções proclamadas para, quer na própria lei, quer no debate de Generalidade que já ocorreu, quer inclusivamente em algumas declarações públicas que foram feitas através dos órgãos de comunicação social, visam uma tentativa por parte do Governo de disciplinar, e estou a citar, a proliferação de sindicatos que atualmente existem na Polícia de Segurança Pública. Segundo alguns são 15, segundo outros são 14, parece que, salvo erro, existirão 14 sindicatos em atividade neste momento. E, portanto, esta seria a grande intenção. Depois, em relação a críticas concretas, depois passarei a uma outra que não será tão concreta. Temos o artigo 3º, que já falei, a questão da Lei da Rolha, restrições ao exercício da liberdade sindical. Esta lei impede que os sindicatos, no exercício da sua função sindical, se pronunciem acerca, e passo a citar, matérias relativas ao dispositivo ou atividade operacional da Polícia classificadas de reservado nos termos legais. Portanto, estará completamente fora do alcance da pronúncia de um sindicato, repito, no exercício da sua função sindical, de se pronunciar sobre qualquer informação sujeita ao dever de sigilo relativamente ao dispositivo, ao planeamento, execução, meios e equipamentos empregos em operações policiais.
E como nós sabemos, eu que sou jurista, como muitos que aqui se encontram, sabemos que o grande problema da lei é a sua interpretação. Numa interpretação declarativa, isto é, aquela em que o sentido literal e o sentido lógico têm o mesmo alcance, nós poderemos obter, apesar de tudo, uma interpretação benigna para o exercício da liberdade sindical. Mas sabemos também que muitas vezes, e esta é uma experiência que nos foi relatada de forma até abundante nas reuniões que tivemos com os senhores representantes dos sindicatos da PSP, não tem sido essa a interpretação que se tem feito das leis já atualmente em vigor em relação ao exercício da atividade sindical. O que significa que temos as maiores dúvidas sobre, desde logo, a constitucionalidade desta norma e em relação ao problema da liberdade sindical, do modo como ela é tratada na Constituição da República Portuguesa, e julgamos que se trata de um cerceamento, uma limitação absolutamente insuportável em relação ao exercício da liberdade sindical. Se os senhores dirigentes dos sindicatos da polícia não se podem pronunciar sobre estas matérias que aqui estão descritas no artigo 3º, eu pergunto sobre o que é que se podem pronunciar. Ou seja, o que é que resta aos senhores dirigentes dos sindicatos para se pronunciarem. Também temos as maiores dúvidas em relação, aliás, algumas das nossas objeções, curiosamente, do ponto de vista político, são também semelhantes àquelas que foram referidas pela senhora deputada do Bloco de Esquerda que me antecedeu. Temos algumas dúvidas em relação ao artigo 12º. O artigo 12º diz respeito à atribuição de créditos horários remunerados e faltas de membros das direções. E, portanto, os limites mudam, são muito limitados e os créditos passam também a ser limitados e a nossa preocupação é a seguinte, e esta é a primeira pergunta que eu gostaria de colocar muito diretamente aos senhores representantes dos sindicatos da PSP, se com a manutenção do artigo 12º, conforme existe neste momento na lei que estamos a discutir, na proposta que estamos a discutir, os sindicatos mais pequenos deixam ou não de exercer a sua atividade. Esta era a primeira pergunta, face ao artigo 12º. Passaria também a um artigo que já foi aqui referido, que é o artigo 20º. O artigo 20º diz respeito ao número de delegados sindicais. Sabemos que esta é uma das queixas recorrentes, inclusivamente em algumas reuniões que tivemos com alguns sindicatos, estas queixas foram-nos também reproduzidas pelos próprios representantes sindicais, que poderão admitir, pelo menos alguns, não todos, que o número de delegados sindicais que existe neste momento talvez seja um pouco exagerado face às necessidades de operacionalização das atividades da PSP. Esta limitação que está presente no artigo 20º coloca ou não em causa a possibilidade de existência de delegados sindicais com créditos horários nos postos de trabalho, ou seja, nas esquadras, peço desculpa. E, portanto, esta era a segunda pergunta, desta vez face ao artigo 20º. Esta limitação de delegados sindicais coloca ou não a possibilidade de existência, no seu todo, na globalidade, dos créditos sindicais. E, por último, o artigo 31, obviamente nós temos mais objeções, mas estamos aqui a centrar aquelas que nos parecem principais, e no artigo 31, que é a limitação da participação das associações sindicais na negociação coletiva e participação. E a minha pergunta que deixava aqui aos senhores representantes dos sindicatos da polícia é se com esta alteração a participação dos sindicatos na negociação coletiva fica ou não limitada uma vez mais a um número muito pequeno de sindicatos, enfim, aquilo que pelas contas, enfim, de quem as fez sem estar totalmente envolvido no movimento sindical da PSP, como é o caso dos senhores representantes aqui presentes, eu julgo que a possibilidade de participação na negociação coletiva ficará reduzida a 2, eventualmente a 3 sindicatos da PSP. Se isto é verdade, ou pelo contrário, é apenas uma aparência e não é a verdade. O PSD entende, e para terminar, e agora já não é uma crítica concreta, entende que as alterações à lei sindical da PSP são alterações possíveis de serem equacionadas, são alterações que nós não reputamos de urgentes, mas que reputamos de necessárias,
Julgamos que tem que haver um debate muito amplo sobre esta matéria, mas tem de existir também um consenso bastante alargado, não apenas entre os partidos políticos aos quais vai caber a decisão através de uma votação aqui na Assembleia da República, mas também àqueles que no setor trabalham exatamente com estas matérias. É necessário a realização de um consenso. No momento político em que os mais altos responsáveis da nação, a começar pelo Sr. Presidente da República, tanto falam de consenso sobre tantas matérias, eu penso que numa lei para a qual a Constituição exige para a sua aprovação uma maioria de 2/3, este consenso minimamente deveria ter sido acautelado à partida. Infelizmente, não o foi. E não o foi a necessidade de proceder a uma tentativa de diálogo com o Governo, foi feita pelo Grupo Parlamentar do PSD, no sentido de saber se há alguma salvação, se há alguma, permitam uma expressão, possibilidade de redenção para esta iniciativa legislativa por parte do Governo, e até agora as negociações, como disse, estão num impasse, não levaram a absolutamente lado nenhum. Uma coisa é certa, o PSD entende que alterações à lei sindical, embora nós saibamos que nas forças de segurança e na Polícia de Segurança Pública já existem distinções a priorísticas, distinções, digamos, de raiz entre o exercício da liberdade sindical na PSP e noutras áreas do direito laboral, nós sabemos isso, há diferenças, e diferenças objetivas, e que devem ser mantidas, deve haver alguma homogeneidade, alguma unidade de sentido do modo como a liberdade sindical é tida e considerada nos vários setores laborais deste país. Não conseguimos entender que em matérias como negociação coletiva, que em matérias como de créditos de faltas dos dirigentes sindicais e do número de sindicatos que existem, possa existir uma diferenciação discriminadora entre a Polícia de Segurança Pública e outras áreas digamos assim, áreas laborais, ou seja, haver uma lei absolutamente afuniladora para a Polícia de Segurança Pública que não existem para outras áreas que eventualmente deveriam ser consideradas. E, portanto, a nossa batalha, para além destas objeções concretas que fizemos, é existir uma modificação transversal no sentido de que a PSP não seja uma espécie de ave rara no sindicalismo português, para além, note-se bem, das limitações de natureza que existem desde o início do exercício da liberdade sindical na PSP e às quais nós temos que, enfim, prestar a nossa homenagem, porque a PSP é uma força de segurança e, como tal, tem especificidades que outras áreas do direito laboral eventualmente não têm. E, portanto, era neste sentido que eu gostaria de ouvir os senhores representantes dos sindicatos da PSP. Agradeço a vossa atenção e muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora